turma boa! Está começando mais um Rolim Talks, o podcast onde a gente sempre incentiva vocês a falar cada vez mais sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre comunicação, sobre marketing e tudo aquilo que vai edificar as carreiras de vocês. Lembrando, se inscreva aqui no YouTube, no nosso canal do Rolim Talks, para ter sempre as informações e as excelentes dicas dos nossos especialistas no nosso podcast semanal. Lá no Spotify, também @LucasMRolim, o canal do Rolim Talks, onde vocês podem ouvir através da plataforma todas as dicas e tudo aquilo que os especialistas trazem para a gente sempre. Sem mais delongas, quero apresentar o nosso convidado de hoje, Rafael Martins, CEO do Share e colunista do jornal Zero Hora na parte de tecnologia. Rafael, um grande prazer estar te recebendo aqui hoje. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Ok. Rafael, toda vez que eu termino um episódio do Rolim Talks, eu termino com uma pergunta que vai conectar com o episódio seguinte, para que a gente transforme um grande ecossistema de informações para todos os nossos telespectadores lá no YouTube, para todo mundo que nos escuta no Spotify, para que eles entendam cada vez mais que o Rolim Talks está aqui para edificar carreiras e para ajudar todos a terem uma carreira ainda mais brilhante, seja na parte pessoal ou seja na parte individual. E a pergunta do episódio passado era, casualmente, super conectada com o Share, que é: qual a importância de eventos presenciais pós-pandemia e os eventos de palestra? Até quando, no mundo digital, os eventos presenciais voltam a tomar conta do cenário? Boa. Então, o Share existe antes da pandemia, né? O Share foi criado em 2013. A gente começou a empresa fazendo eventos, né? O nosso primeiro evento foi dia 7 de dezembro de 2013, né? E de lá para cá a gente já fez 142 eventos presenciais em todas as regiões do Brasil, de Porto Alegre a Manaus, né? Fizemos eventos. Nascemos fazendo evento, né? E depois a gente começou a fazer vários outros projetos. E a gente a empresa nasceu fazendo eventos porque a gente percebeu na época uma demanda muito grande, primeiro das pessoas se encontrarem, né? Acho que isso é uma necessidade humana, né? A gente se encontrar e viver em comunidade, né? E trocar ideia e ouvir o que o outro acha sobre um determinado assunto, aprender com outras pessoas, não só naquele formato tradicional que a gente está acostumado de uma pessoa falando e as outras pessoas ouvindo, mas a gente entendeu que no café, quando tu está falando com uma pessoa, também é uma forma de tu estudar e de tu aprender uma coisa nova. Quando tu tá indo para algum lugar, às vezes tu tá no Uber lá, falando com o cara do Uber, ele te falou uma coisa que, né, aquilo ali te ajudou de alguma forma. Enfim, né, tudo isso acaba agregando. E eu acho que mesmo depois da pandemia, né, na verdade, durante a pandemia ali, a gente sentiu falta disso, né? Parecia que tudo ia ser digital, porque a tecnologia nos dá essa possibilidade, só que a gente percebeu que não era sobre apenas praticidade, era sobre também as necessidades humanas, né? E estar junto com outras pessoas sempre foi, e eu acredito que sempre será, uma necessidade humana, né? A gente está vivendo aí o que o professor Scott Galloway fala, a epidemia da solidão, né? Porque a tecnologia ela traz assets que jogam as pessoas para esse lugar da epidemia da solidão. Porque hoje, se tu quiser, tu pode viver sem falar com ninguém. Tu pode pedir comida por tecnologia, tu pode morar sem, né? Tu pode ter prazer sem falar com ninguém, tu pode fazer o que tu quiser sem falar com nenhuma pessoa, né? Tu pode ter entretenimento sem falar com nenhuma pessoa, né? Só usando tecnologia. O efeito disso é que as pessoas estão solitárias, né? Então, eu vou muito em eventos, né, fora do país, tenho oportunidade, né, de participar de vários eventos, e essa é uma grande discussão que a gente vê em vários eventos, né? As pessoas se sentem muito sozinhas, né? Então, acho que cada vez mais a gente vê a relevância de grandes eventos, né, e as pessoas querendo participar de eventos presenciais, principalmente, não só como um ativo de aprendizado, mas também um ativo de networking, né, de conhecer outras pessoas para fazer negócio,
mas também para sair do seu ambiente, para conhecer outros lugares e para se conectar com pessoas, né? Porque, como eu falei, eu acredito que esse é e sempre será uma necessidade humana, né? Então, acho que a importância de eventos presenciais, para mim, esses são os principais motivos. Com certeza, sem sombra de dúvida. E até os eventos presenciais, eles ganharam um boom muito forte justamente após a pandemia, né? Porque hoje a gente tem os canais como o YouTube, né? Onde ele mostra palestra de diversos palestrantes dos mais variados, né? Então, se a pessoa gosta do Flávio Augusto da Silva, ele vai encontrar uma palestra. Né? Se ele gosta do Rafael Martins, ele vai encontrar. Se ele gosta da Luísa Trajano, ele vai encontrar. Se ele vai... As pessoas às quais ele quer se conectar, ele encontra no YouTube. Mas mesmo assim, em eventos presenciais, a procura é sempre muito grande. Eu aproveito, inclusive, para entrar no Gramado Summit, né? Que é um evento que teve aqui no Rio Grande do Sul, né, há pouco tempo, onde reuniu grandes personalidades do mercado brasileiro para falar sobre inovação. E foi um evento, né, onde nós estivemos presentes, e tudo isso fez com que as conexões fossem as mais variadas possíveis. Né? E acompanhando nas tuas redes sociais, eu vi que tu te conectaste com pessoas como a Luísa Trajano, por exemplo. Uhum. Né? E da tua percepção, como é que é o valor desse tipo de conexão com esse tipo de pessoa? Cara, é incrível, né? Porque tu muda as tuas referências, né? Eu costumo dizer que quando tu te conecta não só com pessoas como ela, né? Mas lugares diferentes, né? A gente fez a curadoria do Gramado Summit, por exemplo, e a gente convidou pessoas que nunca foram para Gramado, por exemplo, né? E a pessoa chegou em Gramado e conheceu um lugar que ela nunca foi, né? E ela viu uma hospitalidade de um lugar que ela nunca viu, né? Ela viu uma cidade que ela nunca viu. Ela viu um lugar que as pessoas param o carro para as pessoas atravessarem na faixa de pedestre sem ter semáforo, por exemplo. Isso é uma referência nova, é uma coisa que alimenta a tua criatividade, é uma referência que tu não tinha, né? Por exemplo, a arquitetura de Gramado é diferente de outros lugares, a gastronomia, né? A questão turística mesmo como um todo, o evento, né? Enfim, como um todo. Então, isso aumenta o teu repertório, né? Tu vira um profissional melhor, né? Porque tu vai saber falar sobre mais assuntos, tu vai se tornar uma pessoa mais interessante lá na ponta quando tu tá numa reunião, quando tu tá num almoço com um cliente, quando tu tá tomando um café com alguém, quando tu tá conversando com alguém sobre algum assunto, né? Então, por exemplo, quando a gente estava lá, eu tive a oportunidade de jantar com a Luísa Helena, eu fiquei quietinho e fiquei ouvindo ela falar, né? Que a gente bebe da sabedoria, né? E ela falou, cara, ela chegou lá e falou, hoje eu tomei um café com o presidente do Banco Central. E eu, é mesmo, dona Luísa, que legal. E ela, eu tava falando com ele sobre a taxa de juros, que tem que baixar a taxa de juros. Cara, qual é a chance de eu, né, estar participando de um momento como esse, de alguém como ela, que tem acesso a um cara como esse, conversando sobre isso. E eu, e como é que foi essa conversa? Ela disse, não, eu falei para ele que se não baixar a taxa de juros, as pessoas não vão conseguir comprar geladeira. Né? Tá muito caro para a pessoa comprar geladeira, fogão e tal. Então, enfim, tive a oportunidade de ouvir alguém que está lá na ponta e que realmente tem conversas, que essas conversas decidem o que vai acontecer no dia a dia de milhões de pessoas. Né? Então, eu acho que tu estar nesses lugares te dá a oportunidade de mudar a tua realidade, do dia a dia, assim, né? Então, eu sei que, como eu falo para as pessoas, eu sou suspeito, mas para mim é um dos melhores investimentos que tu pode fazer, tu ir num evento. Semana passada eu estava falando com um amigo meu, que veio aqui até, o Cláudio. Cláudio Bittencourt. Ele quer fazer um curso em São Paulo e tal. Eu falei, cara, vai num evento, tem um outro evento lá em São Paulo, vai num evento, cara. Eu vou te apresentar umas 10 pessoas lá. E essas 10 pessoas que eu vou te apresentar, tu vai tomar um café com o cara, tu vai visitar a empresa do cara, vai mudar tuas referências, cara. Com certeza. Não só... Porque, assim, a gente que mora aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem X referências. E quando eu falo referências, é referências de como fazer negócio,
quanto custa os negócios aqui, quanto custa a hora de trabalho, quanto custa os almoços, as jantas, os projetos, quanto custa os salários e tudo mais. Quando tu vai para São Paulo, são outros valores. Quando tu vai para os Estados Unidos, são outros valores. Eu acabei de ir para Cannes, são outros valores. Então, assim, as tuas referências mudam, né? E com certeza tu também muda, né? Então, acho que o valor de tu se abrir para ir para esses lugares faz com que tu tenha um repertório diferente e tu se torne um profissional mais premium também. Com certeza, sem sombra de E dúvida. tu fica mais interessante, né? Porque tu começa a falar sobre outras coisas e tu começa também a pensar em coisas maiores, né? O Share, por exemplo, cara, a gente começou fazendo evento em Porto Alegre. A gente acabou de fazer um evento na Riviera Francesa. Quem diria, né? Mas eu só consegui fazer isso porque antes eu fiz um evento em São Paulo, porque antes eu fiz um evento em Curitiba, porque antes eu, sabe? Então eu acho que é tu te abrir para isso a gente estava falando antes do podcast até, né? Dessa crença que a gente tem de que o lugar onde a gente viveu é o maior lugar, né? Qual é a fronteira do que a gente pode fazer? É talvez o que nos contaram que é o maior lugar, né? Mas o maior lugar pode ser vários lugares, né? Então, eu acho que É sem limite, o é maior sem lugar, limite, né? cara. É sem Assim, limite. então, assim, quando tu vê alguém falando sobre isso, que nem tu citou ali a Luiz Helena, mas lá no evento mesmo, Gramado Summit, eu falei com várias pessoas, até nos anos anteriores, eu entrevistei o Semesato, que é o rei das franquias, né? Que é um dos Shark Tanks. Cara, ele me deu uma aula sobre franquia. Ele falou que ele só compra redes de franquias que tem mais de 40 unidades. Eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí ele me falou a lógica de por que ele fazia isso. Pô, aprendi uma aula com o cara ali. Porque eu me coloquei nessa posição de ir para o evento, de falar com o cara. Talvez eu não conseguisse falar com o cara, entendeu? Mas eu corri o risco de conseguir falar com o cara. Com certeza. Só existe uma chance, se lá tu Mas deu estiver, senão certo, não tem entendeu? como. Então eu Né? acho Tem o Rony que... da reserva também, né? Que acho que foi uma das conversei... palestras mais badaladas do Gramado Summit. foi assim. um dia antes ele deu uma mentoria, eu fiquei meia hora conversando com ele, cara. De por que ele vendeu a reserva, perguntei se ele não ficou com vontade de comprar de volta. E ele falou, cara, um pouco sim, mas depois não. Agora estou dando um monte de palestra, estou ganhando muito mais do que eu ganhava antes. E agora ele montou um fundo para investir em negócios de wellness. E ele falou que eles estão fazendo vários estudos e que o wellness é o negócio do futuro. Pô, já peguei ali um atalho, como eu falei, né? Porque, tipo, imagina quanto tempo ele estudou para me dizer ali o resumo que o wellness é o negócio do futuro na visão dele, né? Tipo, quanto dinheiro ele gastou para me dizer em 5 minutos que ele vai botar a energia dele agora em wellness, né? Então, talvez para mim isso foi super rico ali, né? Então, acho que, de novo, acho que é um atalho tu se colocar na posição de Com participar certeza. de lugares como esse, né? E assim, Rafa, na questão do share, né? Mergulhando no share. O share era um dos palcos do Gramado Summit. Sim. Né? E posso afirmar com toda clareza, porque estava lá, foi um dos palcos mais badalados. Sou suspeito, mas Né? sim. Foi um dos palcos mais badalados. Né? Então, assim, as palestras, uma conectando na outra, e de fato prendendo a atenção das pessoas. Como é fazer a curadoria de um palco, de um evento, onde tu tem, entre aspas, concorrência? Que não é bem dizer uma concorrência, porque os palcos falam sobre temas diversos. Sim. Né? Então vai muito do interesse do passante, né? Daquele que está lá prestigiando o evento. Mas como é o lado por trás da cortina do Share, na hora de montar um time de pessoas para fazer as palestras? Né? Como o Cláudio estava lá mediando um palco, né? Como a Cíntia deu uma palestra lá. Então, assim, diversos. O Otto Drebs deu também uma palestra lá. Como é montar? Como é que começa a construção do time de palestrantes do Palco Share? Quando a gente monta a curadoria, eu sempre falo para os contratantes, né? Quando a primeira reunião de curadoria, normalmente tem umas 6 pessoas na sala, e eu falo para eles, eu quero que cada um me diga o que é uma boa palestra. Cada um quero que me diga o que é uma boa palestra. Aí cada um fala o que é uma boa palestra. São 6 respostas diferentes. E aí eu faço isso para eles verem que é difícil fazer curadoria, né? Porque o que eu quero dizer com isso é que depende do momento de carreira de cada um. Com certeza. Talvez o cara 1 está buscando inspiração.
Talvez o cara 2, ele está num momento, ele é analista, coordenador, ele está buscando técnica. Talvez o cara está começando, ele está buscando aprender as ferramentas ainda. Talvez o outro cara, ele é um gestor, ele está buscando aprender estratégias, ele precisa dar resultado, ele precisa mostrar mais eficiência do time dele e tal. Então, o que a gente tenta fazer, em primeiro lugar, é trazer essa mescla. Né? Para conseguir trazer muita gente, tu tem que ter uma variedade de conteúdo. A gente tem uma pirâmide, né, que a gente diz, que é uma pirâmide de conteúdo baseado na senioridade de pessoas dentro de uma empresa. O júnior, o pleno e o sênior. Então, o júnior ele está buscando aprender as ferramentas. O pleno ele está buscando adquirir habilidades. E o sênior ele está buscando gestão. Então, a gente tenta o tempo todo, durante os horários, trazer essas 3 camadas. Né? E no meio das 3 ainda tem quem busca o inspiracional. Né? E aí o inspiracional, ele vai... A cada 4 horários, a gente bota um inspiracional. Assim, né? Porque, às vezes, o cara fica nos 3 horários, só que ele não aguenta um 4º horário. Por mais que ele está buscando técnica, tem que ter um relaxamento. Porque é uma aula, né? O próprio Gramado Summit, o evento... O palco principal, ele é quase 100% inspiração, o palco principal. Histórias inspiradoras, são pessoas famosas, é o Naldo Bene lá contando a história dele. O Rodrigo Faro. Então, assim, porque aí o cara foi lá, viu técnica, e aí ele, tô cansado. Aí ele vai lá e assiste uma inspiração, uma história que ele queria conhecer. Queria ver como é que o Rodrigo Faro começou. Né? Interessante, é legal, vou lá tirar uma foto com o cara, vou pegar um autógrafo no livro dele, depois volto lá para estudar. Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa é que as pessoas confiam em ouvir alguém de uma empresa conhecida. Né? Então, vou lá ouvir o cara do PicPay. Nunca ouvi falar do cara, mas o PicPay já ouviu falar. Claro. E se o cara trabalha lá, é porque o cara deve ser bom. Né? Então as pessoas rapidamente associam a empresas conhecidas. Né? Então, ou a pessoa é conhecida ou a empresa é conhecida. Isso conta muito. Né? Então, os contratantes, eles sempre me pedem: tu conhece alguém do Netflix? Né? Porque a marca vende. Conhece alguém da Google? Do Kawaii, do Meta. Né? Então, sempre os contratantes me pedem essas pessoas. Né? O que eu falo para eles é que, sim, a gente conhece todas as pessoas, mas, normalmente, por exemplo, o Google, eles têm porta-vozes oficiais do Google, que dão palestras meio institucionais. Tipo assim, o que é o Google. Não é o que as pessoas querem saber. Com certeza. As pessoas querem uma coisa prática, entendeu? Tipo assim, só que o cara do Google, ele não pode falar algumas coisas, entendeu? Porque o Google é listado na bolsa. Ele não pode falar, tipo, o Google é melhor que o Meta. Ele não vai falar isso, entendeu? Com certeza não. Porque isso vai sair na imprensa e isso pode dar um problema de imagem para o Google. Então, assim, eu também faço essa mescla. Tem que ter gente famosa, porque no gráfico de vendas do evento, eu sei porque eu faço isso há 10 anos. Cara, é impressionante, assim. Quando tu anuncia alguém famoso, o gráfico de vendas assim do evento. Tu anuncia alguém famoso, sobe. Então, tem que ter... Eu falo para os contratantes, tem que ter uma verba de cachê, porque nem todos precisam pagar cachê, né? Tem muitos palestrantes que vão, porque para o cara é interessante ir. Para a vitrine, para o know-how dele, autoridade e tudo mais. Tem alguns que vão só pagando cachê, porque o cara sabe que o fato dele estar no evento vai vender ingresso e as pessoas vão para ver ele. Né? Porque ele vai como uma atração, como um entretenimento, vamos dizer assim. Né? Então tem que ter ali uns 5 ou 6, dependendo do tamanho do evento, que vai contribuir nesse quesito de atração. Assim. Painéis, normalmente as pessoas acham um pouco mais chato, porque não é tão dinâmico, né? E o que a gente tenta fazer no caso de painéis é trazer um atrativo visual, então assim, as perguntas no telão, ou tentar... o mediador, ele tem que ser um cara muito dinâmico, né? Ou ele, por exemplo, assim, a primeira pergunta, deixa eu mostrar um vídeo aqui, ou uma matéria que fale sobre o que tu vai perguntar. Porque o painel, por mais que ele seja interessante, ele é um formato cansativo. Né? Então, tá 4 pessoas falando ali, a pessoa está assistindo, não tem muito recurso visual. Né? Porque quando a gente fala de andragogia, que é a ciência que estuda como os adultos aprendem,
existe basicamente 3 formas que os adultos aprendem. Tem adultos que aprendem de forma visual, então o cara tem que ter estímulo visual, senão não aprende, né? Isso estudos, como tem pedagogia para adolescentes e pessoas mais novas, tem andragogia que é para os adultos. Tem adultos que aprendem só ouvindo, e tem alguns que tem que chegar do lado e explicar, senão o cara não entende, né? No caso de palestra, não tem como fazer Os isso. sistemas representacionais, né? Isso. Que é o auditivo, visual e sinestésico. Isso. Então, assim, que de não alguma é. maneira toca. Então, o cara que é visual, se tu vai fazer um painel, ele não vai aprender nada. Então, por isso que tu tem que trazer, de alguma forma, um Os recurso elementos. visual e tal. Não adianta só falar, né? Senão tu perde esse cara quando tem painel. Então, um painel... Só que, ao mesmo tempo, o painel é bom porque tu enche a grade de pessoas na página do evento, né? Sim. Por exemplo, tu bota 4 pessoas a mais, entendeu? Se tu bota um slot de meia hora com uma pessoa, é só uma pessoa que tu bota no site do evento. Se é um painel, são 4 pessoas daí. Se são 10 painéis, são 40 pessoas. Sim. Do ponto de vista de venda... É completamente melhor tu diferente, ver né? um monte de pessoas Claro. lá do que tu ver 10 pessoas só, entendeu? Então, são muitos elementos, né? Isso que eu quero dizer, né? Quando são grandes empresas, dá trabalho porque o PR, o setor de relações públicas da empresa tem que aprovar a participação do cara no evento. Então, a gente faz todo um trabalho de falar com esse setor da empresa, dizer qual é o evento, o que a pessoa vai falar, quem vai no evento. A gente faz reuniões com esse setor da empresa. Muitas vezes a gente vai no início do ano na empresa e, por exemplo, o TikTok. Eu vou no início do ano lá no TikTok e falo, ó, esse ano a gente vai fazer a curadoria desses eventos, Gramado Summit, FBV, explico qual é o evento, e aí a gente já tem uma pré-aprovação para levar pessoas do TikTok durante o ano nesses eventos. Por isso que para o evento é importante nos contratar, porque a gente já tem essa pré-aprovação. Se eles forem direto no TikTok, dificilmente eles vão conseguir levar uma pessoa, ou eles vão levar o cara do institucional daí, que é o cara que vai falar... Que é pra falar sobre o TikTok. Como o TikTok é sensacional, entendeu? Eles não vão conseguir levar o cara que fala de e-commerce do TikTok. Esse cara é mais difícil. Tem que passar pelo setor de PR e tem que ter Sim, todas que vai as falar aprovações. sobre o algoritmo do TikTok, sobre as entregas e etc. Então, Com assim, certeza não. então tem tudo isso. Palestrantes internacionais é uma demanda que está sendo bem recorrente do ano passado para cá, mas é muito caro, né? Então, te dando um exemplo, o Scott Galloway, por exemplo, que é que muita gente está buscando agora. Ele custa em torno de uns $300 mil de cachê. E aí, dependendo da época do ano, ele quer vir, ele é esposa de business, mais hotel, mais uns $100 mil. Então, tu vai gastar uns $400 mil para trazer o Scott Galloway. Mas ele é um cara que, se ele vem, lota o evento. Sim. Né? O Harari, por exemplo, o Yuval Harari, em torno de $1 milhão, mais ou menos. Só que o Yuval Harari, ele tem que querer vir. Tem uns caras que não adianta tu ter o dinheiro. Ele, não é pelo valor. ele tem que querer vir para o Brasil, entendeu? Então, tu fala com a assessora, eu já fiz 3 reuniões com a assessora do Harari. Nas 2 que eu fiz, ela falou, esse ano ele não quer vir para o Brasil. E daí não adianta nem tu ter $1 milhão, entendeu? Tipo, Sim, não é pelo preço que ele cobra. ele não quer vir para o Brasil. O Adam Great, do Originals. A gente já cotou ele 3 vezes já. Na terceira ele queria vir, mas ele queria vir com um jato com a esposa dos Estados Unidos para cá. Cara, só o jato era $500 mil. E aí inviabiliza, assim. Sim. E aí, normalmente, quando a gente pega um cara desses, é bom contar esses bastidores, né? Porque isso pouca gente sabe. Tu vende isso para um patrocinador específico. Então, tu pega um patrocinador específico, por exemplo, a Rolim. Aí eu chego para o Lucas e falo, Lucas, vamos trazer o Adam Great. Custa $500 mil, tu vai pagar. E aí o patrocínio contempla 2 diárias do Adam Great. Nessas 2 diárias a gente pode fazer o que quiser com ele. Então tu pode pegar teus 20 melhores clientes e ele vai fazer um talk exclusivo para os teus clientes, por exemplo, no primeiro dia. Ou tu vai fazer um almoço com os teus 20 melhores clientes, e aí tu pode vender isso para os teus clientes, por exemplo, ou tu pode vender isso para outros, tu pode fazer um negócio disso. Sim, também, pode capitalizar, entendeu? Esse investimento. Tu vai fazer uma mentoria com ele para outros caras. Então a gente comprou 2 diárias dele e ele vai palestrar também no evento.
né? Ou vai fazer uma janta com ele também para outros caras. Por exemplo, lá no Gramado Summit, a gente fez uma janta com a Luiz Helena, e ela também palestrou no Gramado Summit. Então, hoje em dia, esses caras, tu consegue fazer mais coisas do que só ele palestrar no evento. Tu tem uma diária ali do cara, uma diária ou duas, né? Dependendo do tempo que ele fica. É caro, mas tu consegue fazer outras coisas com o cara, né? Por exemplo, o VTEX Day, quando trouxe o Obama, tu tinha uma diária lá do Obama. Eles negociaram a palestra do Obama e um meet and greeting com 200 pessoas. E aí os patrocinadores, todo mundo que patrocinou a vinda do Obama tinha 15 meet and greetings, que é foto e autógrafo, né? E aí, se tu era um patrocinador, tu podia tirar 15 fotos com o Obama, tua empresa. Daí tu escolhia quem fosse tirar. Agora eu fui num evento em Barcelona. Um gatilho de autoridade é espetacular. Maravilhoso, né? Agora eu fui num evento em Barcelona e tava o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple. A Nokia patrocinou. E, cara, ele é o cofundador da Apple, né? Tipo assim, ele fundou junto com o Steve Jobs. Sim. E a Nokia foi quem patrocinou. Só a Nokia falou com o cara. Ele palestrou e aí ele saiu com 5 milhões de segurança. Eu achei que eu ia chegar perto, eu fiquei 5 metros dele, assim. A galera gritando. E ele foi pro stand da Nokia. E aí contaram as pessoas, assim, que iam ficar lá em volta dele. Era, tipo, 15 pessoas, só diretores da Nokia. Ele autografou o livro de cada um. Os caras levaram uns pedaços de computador da Apple, assim. Ele autografou, tirou foto com todo mundo. Tinha um assessor, tipo, cronometrando o tempo que ele ia ficar, assim. E aí ele ficou, tipo, uma meia hora, pegou o avião e foi embora. Eu não sei quanto ele cobrou, mas com certeza foi muito dinheiro. Certamente não foi barato. Né? Mas é assim que funciona o mercado de palestra, de contratação e tal. Muito bacana. Bom saber que isso é bem bastidor, assim, né? Claro, com certeza. E é muito bacana para quem nos vê e nos assiste e nos escuta, todo esse mercado por trás da cortina, né? Porque a gente chega lá, senta na cadeira e imagina que eu gosto de contar isso que as pessoas não sabem, né? Assim, né? Sim. Ele tá super à disposição, tá ali esperando e, Queridão, e vai dar tudo certo. Né? Tá ali, não deu nenhum problema, né? Tá tudo certo em relação a isso. Mas uma última questão, Rafa, da parte de palestras mesmo, eu quero entrar contigo no assunto da curadoria que o Cher fez em Cannes agora pro Kauai, né? Acho que o primeiro evento internacional né, do Cher, mas que é sobre as palestras onde traz a técnica e o inspiracional ao mesmo tempo e de como isso hoje em dia está tão forte, né? Como a palestra do Guto, que teve no Gramado Summit, e a palestra do Dado Schneider também, falando sobre conflitos de gerações, né? E de como a gente vai ter que se entender, ele fala, né? Que, assim, toma conta do público de uma maneira arrebatadora. Sim. Né? Tu vê, não tem ninguém com o celular na mão, tá todo mundo simplesmente Mas aí tu pegou vidrado. 2 showmen, né, cara? Aí tu jogou pesado. O Dado e o Guto são demais, né, cara? A história do Guto é inacreditável, né, cara? Do filho dele ali e tal, né? E o Dado, ele faz isso há muitos anos também, né? Ontem eu almocei com o Dado, inclusive. E o Dado vive disso, né? Ele dá palestras, né? E eu acho que tanto o Dado quanto o Guto, eles têm uma coisa que é muito difícil tu achar em palestrante, porque eles normalmente não se preocupam com isso, que é a didática, né? O formato. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, todos os dias para as pessoas que trabalham comigo, inclusive, formato. Eu acho que isso é o que ganha o jogo do conteúdo hoje. Testar formatos diferentes, né? Porque hoje a gente tá imundado por conteúdo, né? E a maioria dos conteúdos são iguais, né? Tu abre o Instagram, é o mesmo post, é o mesmo vídeo, é o mesmo jeito. Quando tu vê uma coisa diferente, às vezes até um conteúdo que nem é tão profundo, mas o formato diferente chama atenção. Então, quando tu vê um cara que faz uma palestra muda, chama a tua atenção. Com certeza, foge do padrão. O cara não fala nada e tem uma música, pô, vou prestar atenção nesse cara. Tu vê, aí depois ele fica assim com o dedo, chama atenção, né? Que é o que o Dado faz, né? Aí tu vê um cara que vai fazer uma palestra sobre a doença rara do filho dele. Cara, vou ouvir esse cara, né? Que é o que o Guto fez, né? Então, acho que... É raro, mas acontece. Além deles serem muito bons, né? Tipo, inegável que eles são pessoas totalmente fora da curva, eu acho que ali tem um elemento forte de formato também, né? Didático do conteúdo, né? E isso é uma coisa que muita gente que quer começar a palestrar vem falar comigo e eu falo, cara, o conteúdo tem que ser bom, claro, tem que ser profundo, mas assim,
perca um tempo no formato, o jeito, como tu vai fazer, o que tu vai falar, o que vai estar no slide. Isso é muito importante. Não adianta nada tu ser um PhD no que tu vai falar e o formato ser uma aula igual a todas que tu já viu, entendeu? Porque aí é o famoso saber, tu sabe, né? Não adianta, cara. Tipo assim, não adianta. Por exemplo, eu vou dar uma aula segunda sobre IA no marketing. Eu fiquei 2 horas pensando como ia ser a capa da aula, entendeu? Porque é isso que marca as pessoas, Com entendeu? certeza. Eu podia simplesmente botar IA no marketing. Mas aí eu consegui decidir. É um cara no chat GPT escrevendo crie uma legenda altamente engajadora para os meus posts. Porque é o que as pessoas do marketing estão fazendo isso todos os dias, elas estão Sim, com fazendo isso, certeza. entendeu? E aí eu já criei uma provocação ali, tipo, eu não preciso falar nada. Eu já vou projetar ali e a galera já vai dar risada porque elas sabem que é isso que elas fazem no dia a Sim, dia, né? já vai arrancar sorrisos ali, É, conexão direta, só que isso, rapport. isso dá trabalho, entendeu? As pessoas acham que isso aí ele fez em 5 minutos. Não, dá trabalho fazer palestra. Dá trabalho dar aula, entendeu? Tu tem que. E é o que eu falo para todo mundo: quer dar palestra, cara, tem que se preparar. Com certeza. Se a palestra é segunda, ela tem que estar pronta uma semana antes. Porque aí, durante essa outra semana, tu vai só dando uma arredondadinha. E eu conto para todo mundo que trabalha comigo que eu fui na Sagrada Família, que é a igreja lá do Gaudí, em Barcelona. Eu conto essa história para ilustrar isso que eu acabei de falar. E eu fui, não sei se tu já foi lá na Sagrada Família. Não. Cara, é um lugar inacreditável, assim. Que é como o cara pensou aquilo, né? Ainda mais na época que ele fez, né? É um lugar que tem que ir. Todo mundo que tiver a oportunidade de ir tem que ir. Porque é muito grande, muitos detalhes assim artísticos, né, a igreja, mas lá embaixo tem onde ele trabalhava. E a igreja é muito, muito grande, e aí tem um vídeo que fica passando dele trabalhando. E aí tem uma hora que me chamou muita atenção, que ele tá com um pedaço de gesso desse tamanho, cara. E pensa que a igreja é muito, muito, muito grande. E ele tá com um pedacinho de gesso assim, redondo, e ele fica com uma lixa, lixando para ficar bem redondo, assim. E ele fica 15 minutos, cara, fazendo isso. Lixando, e aí ele olha, não. E aí ele lixa, não. E aí eu falo para todo mundo que trabalha comigo que essa uma semana que tu deixa é para fazer isso. É para ir, Sim. para deixar Pra ir o deixando mais redondo. redondo possível, entendeu? E isso faz toda a diferença, cara. É isso que vai fazer as pessoas lembrarem da tua palestra, entendeu? Porque a gente faz tudo em cima da hora, né? Tipo assim, tu vai dar palestra segunda às 10, tu vai terminar às 9 da manhã. Tá errado. E isso é totalmente organização, cara. Eu era essa pessoa antes. Mas depois que eu entendi que o que as pessoas esperam de mim é um negócio muito bom, Com sempre, certeza, é algo né? diferente. Tipo, o cara do Share, entendeu? Tipo assim, é a palestra. E hoje, modéstia à parte, eu consigo entregar boas palestras porque eu criei um método. E as pessoas querem saber o meu método. E eu falo, cara, o segredo do meu método é que sempre está pronto uma semana antes. Esse é meu método. E aí, nos outros 7 dias, eu vou dando a só lixadinha, entendeu? lixando no cantinho. E aí eu melhoro um pouquinho o terceiro slide. Eu boto uma frase que eu não ia botar. E aí isso aí é o que dá o brilho, entendeu? Pro negócio. E a gente fala que não tem tempo para fazer isso, né? Porque muitas vezes Claro, eu sei que a vida é corrida, a gente sempre tem um monte de coisa para fazer, mas a minha dica é se force para tentar fazer isso. Porque é isso que as pessoas vão lembrar. Pelo menos é o que funciona para mim, né? Com certeza. E acho que, de alguma maneira, as pessoas precisam se conectar com a palestra, né? Então, toda essa tua exemplificação do que de fato funciona faz com que, na hora da construção da palestra, tu pense, poxa, e aquele cara que está sentado lá, como é que eu vou impactar ele de alguma maneira? Porque todos aqueles que vão aos eventos presenciais, né, ou até o evento do digital que seja, buscando palestrantes referência, porque como tu disse, eu sei que as pessoas estão indo lá porque elas confiam no meu trabalho. Às vezes ela assiste 1 hora por um insight de 2 minutos. É isso aí. E aquele insight de 2 minutos vai fazer com que no outro dia ele, poxa, eu vou implementar tal situação na minha vida pessoal, ou vou implementar tal situação dentro da minha empresa, porque aquilo que o Rafael falou faz toda a diferença. Eu lembro que eu estive no Mentes Brilhantes, talvez há 2 anos atrás, em que o Caio Carneiro estava, que é o Caio Carneiro, do livro do Seja Foda, e um dos caras que tem lá o VNDC, que trabalha junto com o Flávio Augusto e tal.
e ele deu uma dica sobre comunicação com o cliente que eu anotei. E quando eu anotei, eu saí com aquela sensação assim, ó, Tá pago. valeu cada centavo, cada centavo, cada centavo. De estar ali das 7 da noite às 11 da noite, assistindo vários palestrantes e, claro, edificando a carreira, porque a gente aprende até com as palestras que não são aquelas pelas quais a gente foi, né? Tu pega alguma coisa, mas aquele insight do Caio Carneiro no final diz, poxa, valeu a pena eu estar aqui. E é essa preocupação que tu disse de estar lixando no cantinho. Mas, Rafa, como é que foi fazer a curadoria do Kawai em Cannes? Tu é gaúcho, como tu disse, né? Tu é aqui da cidade de Gravataí, né? Eu nasci em Gravataí. Nasceu em Gravataí. Como é que o Rafael de Gravataí foi fazer um evento em Cannes? Cara, foi uma loucura, né? Porque a gente nunca tinha ido para lá, né? Primeira coisa. E a gente, quando foi convidado, o cliente nos convidou um mês antes do evento. Nossa, né? muito em cima da hora. Muito em cima da hora. E a gente, claro, por estar 12 anos no mercado, a gente conhece muita gente que já foi muitas vezes para lá. E aí a gente fez um primeiro exercício de ligar para todo mundo que já foi para lá, né? E aí a gente viu como era difícil o que a gente ia fazer, né? Que todo mundo que a gente ligava, os cara, a gente já tá se preparando há 6 meses para fazer coisas lá e tal. Porque, assim, lá, cara, é o topo do mundo, assim, né? É a Riviera Francesa, é a alta temporada da França, é calor, é verão na França, E né? foi um evento para homenagear o Brasil, né? O Cannes, para quem não conhece, é o festival, é o Oscar da publicidade, né? E já acontece já há algum tempo, né? E lá é onde vão as agências de publicidade, as empresas como um todo, elas inscrevem as campanhas, né, que fizeram publicitárias e lá elas são premiadas, né? Em resumo, bem resumo, é isso que acontece. Só que lá vão os caras que têm muito dinheiro de todas as agências de publicidade, de todas as empresas, grandes empresas do mundo, e todo mundo quer atrair a atenção desses caras, porque atraindo a atenção deles, consequentemente, isso vai gerar negócio na volta, né? Então ninguém economiza para fazer isso, né? Então assim, tu tem desde Cannes não tem aeroporto, né? Então tu vai para Nice, que é onde tem o aeroporto, e de Nice dá uns 45 minutos até Cannes. Então tu tem desde, por exemplo, a Netflix buscou os caras de helicóptero em Nice. Só para te ter uma ideia de o que os caras Sim, do fizeram. tamanho do investimento. O Spotify fez um show do Foo Fighters, né? Para te ter uma ideia do que os caras fazem. O Meta pegou um barco e levou os caras para um jantar lá no Mediterrâneo, sabe? E então era esse tipo de coisa, assim, e a gente não sabia nada, né, de como era fazer isso. O ingresso para te ir para Cannes é 9 mil euros, para te comprar credencial, né, para te participar do evento, né. E aí, é o que eu estava falando antes, né, no início da nossa conversa, assim, a nossa proporção de quanto é caro, quanto é barato, muda, né, totalmente, assim, né. A gente recebeu um orçamento para fazer um almoço para 25 pessoas, que era 2 milhões de reais. Um almoço para 25 pessoas. Que era entrada, prato principal, e achei que o cara tinha mandado errado. Aí eu liguei pro cara e o cara falou, cara, tem que confirmar logo que já tem mais gente na pré-reserva, assim, tipo, vamos lá, né? Então, assim, a gente também teve que abandonar um pouco aquela síndrome de vira-lata, assim, de dizer, não, beleza, né? Tipo, porque Tá dentro do orçamento. porque a gente meio que vai naquela coisa de ha-ha-ha, assim, de pobre, assim, sabe? De tipo, não, que isso, né? Tipo, eu senti que, tipo assim, essa galera não quer conviver com essas pessoas. Então, tu não pode ser essa pessoa, sabe? Tipo assim, não, meu, beleza. Vou avaliar aqui para ver se é o que eu quero fazer. Não é se cabe no orçamento, entendeu? Sim. Tu muda o teu jeito de falar. Né? Então acho que isso foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender rápido, assim, sabe? Tipo, meu, não sou mais aquele cara. Eu sou o cara, o produtor do evento em Cannes. Eu sou esse cara agora, não sou mais aquele cara, né, que não tem verba, que faz tudo, né, do jeito que dá, no improviso. Não, agora eu sou esse cara aqui, cara. Eu tô que nem os outros caras.
Eu não tinha muito dinheiro também, mas assim, ninguém precisava saber, entendeu? É isso. Claro, com Então, certeza. assim, isso foi difícil de aprender, cara, assim, porque quando tu começa a conviver com esses caras, isso eu falei até para um amigo meu esses dias. O cara que tem muito dinheiro, ele não quer conviver com um cara que fica choramingando que não tem dinheiro, entendeu? Claro, com certeza. Ele não precisa saber que tu não tem, entendeu? Ele quer, tipo, isso não é um assunto, né? Tipo assim, foi que nem quando eu fui uma vez com um investidor nosso na Gucci. Ele foi comprar uma bolsa para a mulher dele, né? A primeira vez que eu entrei na loja da Gucci, não sei se tu já foi, mas assim, não tem preço as coisas, né? Aparente. Aí eu perguntei pro cara, por que não tem preço? Ele disse, porque quem compra aqui, compra Não se se preocupa gosta. com isso. A pessoa compra o que ela gosta. Daí eu, como assim? Ele disse, tem, se tu pegar o tênis embaixo, tem um preço bem pequenininho ali, mas a pessoa compra o que ela gosta. É outra lógica. É outra experiência de cliente, com certeza. Aí ele pegou umas 2 bolsas assim e tal. E aí depois lá no final ele viu quanto é que era e tal. O cara perguntou como ele ia pagar, mas toda a conversa da compra era se ia gostar, se o Se tamanho, dá pela não sei o qualidade, quê se e dá pelo tal, não produto, sei o quê. pelo gosto. Cara, e isso, claro, era caro. Eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre comportamento, né? Que foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender, assim, né? Desse projeto, assim, né? De conseguir falar para os caras simplesmente quiserem falar comigo, assim, sabe? Para eles quererem falar comigo, né? Porque eu tinha que falar com fornecedores de lá, né? Para o cara ver, cara, esse cara é um aventureiro, né? Tipo, esse cara só vai me fazer perder tempo. Né? Então eu tive que mudar minha postura com os caras, falar, não, meu, eu quero um coffee assim, assim, e tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter arararararará. Tu consegue me atender? Eu não perguntei mais quanto era. Eu perguntava, consegue me atender? Ah, deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo te atender. Tá. Tu consegue deixar pronto meia hora antes? O preço eu falava lá no final só. Então, antes, todas as coisas que eu estava orçando, eu já perguntava quanto era já. E aí os caras não me respondiam. Sim. Então, isso foi a primeira coisa que eu aprendi, assim. E aí, e no final, o cara dava o preço, entendeu? E era o mesmo preço que o cara me dava no começo, só que alguns nem respondiam quando eu perguntava o preço no início. Sim, a diferença é toda a estratégia de comunicação e conexão que tu utilizou com ele até chegar no preço. Até chegar no preço. Porque o cara... E isso eu percebi, né, cara? Eu acho que isso muito é da nossa experiência do dia a dia, assim, do nosso trabalho mesmo, né? De aprender pela observação, né? Eu acho que a gente que trabalha muito, assim, tu tem uma empresa, tu sabe o que eu tô falando, a gente aprende muito na observação. Com certeza. Né? Tipo assim, cara, se não tá dando, eu tô fazendo uma coisa errada. Então, eu aprendo muito assim, né? Vou voltar e vou observar. Eu tô errando em alguma coisa. E aí comecei a observar e falar com outras pessoas, amigos meus que fazem isso já há bastante tempo. Os cara, teve 2 amigos que falaram, cara, tu tá pagando de pobre, cara. Tu tá perguntando o preço, tu tá falando que tu só tem isso. Calma. Lá na frente tu vai dizer que só tem isso. Agora não, agora tu vai falar o que tu quer. E aí tu vai perguntar se o cara pode te atender. Depois lá tu fala do preço. Tu falar agora, o cara vai achar que tu só vai... Então esse foi um grande... Tá só especulando. O cara... Não, esse cara que vai me fazer perder tempo, cara. Então esse foi um primeiro grande aprendizado, assim, sabe? Falar de igual para igual e depois falar de dinheiro, assim. Não, e isso vale pra Tudo. vida, né? Vale para Vale pra tudo, vida. cara, né? E isso me fez lembrar o dia que eu fui na Gucci com esse investidor, que faz uns 3 anos isso, né? Que aconteceu. Porque quando ele foi comprar a bolsa, eu fiquei sentado no sofá, daí tinha uns tênis, assim, vou olhar os tênis. E aí eu comecei a olhar os tênis e eu reparei que não tinha preço os tênis, né? Aí eu perguntei pro cara, eu falei, não tem preço. Daí ele falou, sim, porque aqui a gente compra se a gente gosta. A gente se sente até mal nesse momento. Né? Só que na época... Vou dar uma dica valiosa aqui, olha, esqueceram de botar o preço nesse aqui. Né? Mas não. Cara, e isso é totalmente postura, né, cara? Com tipo, certeza. é mindset, mentalidade, que é o que a gente tava falando, né, cara? Tipo assim, claro, depois eu fui ver, era 15 mil reais, eu não ia com óbvio, tá? Mas não é sobre isso que a gente tá falando, né, cara? É tipo sobre posicionamento, Sobre assim, né? comportamento. Que as pessoas te veem de outro jeito, né, cara? Tipo assim, tu tá olhando ali, pô, gostei, achei bonito. Ou não gostei, né? Tipo assim, talvez eu poderia entrar e dizer não gostei e sair. A pessoa já te olharia de outro jeito. Talvez tu não compraria por causa do preço mesmo. Claro. Mas tu não falou do preço, entendeu? Tu falou que tu só não gostou. Né? Tipo, até é uma outra forma, né, Com certeza. de falar, né? Mas enfim, então esse foi um primeiro aprendizado, assim. E o segundo é que lá tem pessoas de vários países diferentes. E a cultura
de outros países é muito diferente da nossa. Então, por exemplo, o nosso cliente era chinês. E os chineses, eles são muito diferentes do brasileiro, né? Eles gostam de tudo muito organizado, muito checklist, detalhes, tudo muito bem detalhado. A gente meio que, não, vai dar tudo certo, entendeu? A gente é meio que assim, né? Brasil, não, vai dar tudo certo. Vamos resolver. Vai chegar lá na hora e a gente vai dar um jeito e tal. Não, eles gostam de tudo muito detalhado. Então, isso a gente aprendeu, né? Tipo assim, desculpa, fazer checklist de tudo. Desde, tipo assim, era um hotel lá, um hotel bem grande, e nesse hotel aconteciam 30 eventos ao mesmo tempo. E aí lá na porta do evento tinham várias pessoas com plaquinhas com o logo das empresas. Então tinha uma pessoa com o logo da SAP, da Netflix, do Meta, do Kawai, do não sei o quê. Aí a cliente falou, tá, vai chegar a pessoa, vai ver o logo do Kawai, beleza. Aí vai chegar o Lucas lá, vai ver o Kawai e vai dizer, vim pro evento Kawai. Aí a pessoa vai levar, mas se chegar outra pessoa? E aí essa pessoa vai ficar perdida. A gente não tinha pensado nisso. Porque a gente nunca... Nossa cultura não é desse nível de detalhe, entendeu? A gente fala de jornada do consumidor, mas a gente não vai nesse nível, entendeu? Claro. A gente vai num nível anterior. Então, eu aprendi muito sobre isso. Sobre detalhe. Tipo assim... Experiência do cliente. Muito detalhe, assim. Então, hoje, se eu tivesse feito... Se eu fosse fazer agora, eu investiria muito mais tempo de pensar nessa jornada, nesse detalhe da jornada. Coisas que poderiam dar problema, por exemplo, no detalhe, assim, tipo assim, se ficar calor, o que eu vou fazer? Se ficar frio, o que eu vou fazer? Onde é o banheiro? E se o projetor der problema? Não deu problema, mas sim, coisas no detalhe que eu poderia pensar que eu não pensei, né? Por exemplo, era um evento para 60 pessoas, mas tinha um site que as pessoas podiam se inscrever, pré-cadastrar, que era kawaiencanes.com. A gente teve 380 cadastros. As pessoas se cadastraram. E aí a gente aprovou 120 pessoas que eram target, pelo perfil da pessoa, era target do Kawai, que eles queriam se relacionar. Os outros receberam um e-mail que não foram aprovados. E aí a gente deixou para alinhar muito em cima da hora com o cliente. Esses que não foram aprovados, se o cara for, a gente vai falar o quê pro cara? Tipo, você não foi aprovado, não pode entrar? E aí o cara vai ficar chateado, tipo assim, talvez isso a gente deveria ter alinhado melhor, entendeu? Ou tipo assim, o Lucas foi aprovado, mas ele levou o Beto e mais 2. A gente vai falar o quê pro Lucas? Não, Lucas, só tu, os outros não. Mas aí quem o Lucas levou é a esposa dele. Aí o Lucas vai ficar chateado, entendeu? Tipo assim, ele vai dizer, não, se minha esposa não pode entrar, eu também não vou entrar. Só que o Lucas é presidente de uma empresa. Mas aí é o Lucas, a esposa, e teve mais 4, e aí já lotou. E aí não tem comida para todo mundo. Sim, então, assim, cara... existe toda uma complexidade. muito detalhe, assim, né? Então, assim, isso eu aprendi com eles, assim. Tipo assim, muito detalhe, assim. Ver tudo, muito, muito, muito detalhe. Porque a gente não é assim. A gente é do... Vamos dar um jeito. Tudo certo. Porque as pessoas que vão o brasileiro, ele é flexível também. O brasileiro que vai, né? Tipo assim, se tu for e tiver apertado, tudo bem. Né? Se tu for como convidado, por exemplo, né? Se não tiver cadeira, tudo bem. Mas talvez o francês, se ele for e não tiver cadeira, ele vai ficar de cara, entendeu? Sim. O italiano, ele... se não tiver xícara, ele vai... Pô, não tem xícara, cara. Mas a gente... Tudo bem esperar o cara lavar xícara, entendeu? Um exemplo, né? Que eu tô dando. Então, assim, não conte que as pessoas que vão estar lá têm a mesma cultura que a tua, entendeu? Que eles vão achar tudo bem o que tu acha tudo bem. Né? Então, isso também foi um aprendizado. Não é uma regra, entendeu? Genial. E isso não é só questão cultural nacional. É regional no nosso caso também. O gaúcho não é igual o paulista. Com certeza. Né? O cearense não é igual o paulista. Com certeza. O gaúcho, né? Que tu tem escritório lá, né? Sim, diferente. Faz bastante diferença. As abordagens são completamente diferentes. Né? Do baiano para o cearense, para o gaúcho, para o paulista. Né? São completamente maneiras diferentes da gente abordar e as temáticas que têm o mesmo sentido. Né? O pessoal de Goiânia, né? O pessoal de Belém do Pará, que é um lugar que eu frequento bastante há anos. Né? O povo paraense é um povo afetuoso, é um povo do toque, é um povo carinhoso, é um povo que gosta da conexão cada vez mais próxima, aquela coisa mais epidérmica. O paulista, não.
Mas se tu adota um tipo de comportamento para atender em escala, vai dar tudo errado. Uhum. Né? Que é o que É isso aí. O próprio europeu, ele não gosta que tu encoste nele, né? O brasileiro não, abraça e não sei Sim, o já quê. é muito mais Eu lembro natural. quando eu fui para Londres a primeira vez, o taxista veio, ele fez assim, e eu fui cumprimentar ele fez assim, na verdade ele queria pegar minha mala. E eu fui cumprimentar ele e ele fez assim. Nossa, já E aí ficou ele, apavorado. não, É porque o Brasil não tem a no melhor das Brasil, famas também, né? Então, Já. assim, e uma terceira coisa, né, para não alongar muito, alinhar bem qual é o sucesso do evento entre todos os decisores, né? Então, por exemplo, o Kauai tinha lá 5 diretores, por exemplo. É, entre os 5, é unânime o que é o sucesso do evento. Então, assim, para um diretor, o sucesso é relacionamento com um target específico. Sim. Para o outro diretor, é um outro público. Para o cara de PR, é a imprensa. Para o cara de marketing, é um outro. Então, assim, isso também tem que ficar bem alinhado entre todos, entendeu? Sim. Então, tipo assim, para cliente lá da China, talvez ela tinha uma outra expectativa, entendeu? Então, talvez 2 clientes lá, são 5, por exemplo, tô dando um exemplo, né? São 5 clientes, 2 estão felizes, 2 não estão. Porque quem foi no evento, isso para evento que tem um target list, assim, né? Que tu tinha um objetivo de pessoas específicas irem no evento. Mas as pessoas que foram, talvez metade da empresa ficou feliz e a outra não. O comercial ficou feliz porque se relacionou com quem queria. Mas o cara do marketing não ficou feliz porque quem ele queria não foi. Sim. O cara de PR, a imprensa não foi, por exemplo. E aí, daquela lista que a gente reprovou, tinha gente da imprensa que o cara queria que fosse. Sim, E o não cara. passou. Então, assim, isso tem que estar muito alinhado Claro. antes, né? Mas Com vamos todo combinar, mundo. né, Rafa? Se o comercial estava feliz, está tudo certo. Porque a empresa precisa vender, né? A empresa Sim. que não vende quebra. Sim. Então, se o comercial estava contente, Mas- certamente teremos outras Mas oportunidades. isso é uma visão brasileira. Né? Isso, na China, eles não pensam assim. Eles pensam de que maneira? Que todos os setores têm que estar felizes. Né? Que o Não, comercial, desse o ponto de vista, eu PR... super concordo. Né? Eu acho que precisa, evidentemente, todos os pontos estarem de acordo em alinhados e felizes. Né? Mas, assim, dentro do organograma geral, como tu trouxe, poxa, né, houve ali uma frustração de algumas partes, o comercial acabou Sim. de alguma maneira. E só para deixar claro aqui, não estou falando do Kauai, né? Estou falando de empresas Claro, chinesas, com certeza, né? no geral. Porque eu convivo com outras empresas chinesas, assim, também, né? Eles têm uma cultura de todo mundo estar alinhado, de todo mundo estar feliz, de todos os setores, né? Eles não têm essa coisa tão comercial quanto nós, assim, né? Tipo assim, o próprio Kauai, né? O Kauai é muito forte na China e no Brasil, né? Na Europa ele não é tão conhecido, assim, né? Então, se faz ser também institucional, não só comercial. A marca precisa estar conhecida também, né? Até Então, pelo potencial global que o TikTok é muito conhecido, né? Então, assim, eu acho que esse alinhamento do que é winner, né? É muito importante, cara. Com certeza. Né? Entre todo mundo. Mas foi um sucesso, né, cara? O nosso objetivo era levar 40 pessoas, foram mais de 70 pessoas, né? Repercutiu na imprensa, né? E deu tudo certo, deu comida para todo mundo, tinha xícara para todo mundo. Foi um sucesso, todo mundo ficou feliz, o cliente ficou feliz, os diretores ficaram felizes, a gente ficou feliz também, porque é importante, né? A gente ficar Com feliz certeza, também, né? Porque a entrega do teu próprio serviço também faz parte do sucesso do evento. Então 100%. deu tudo muito certo, assim, né? Mas até o dia a gente fica, né? Expectativa, assim, né? Porque o lance do evento, né? A gente fala que o melhor momento do evento é quando ele acaba, né? Porque aí deu tudo certo, né? E tudo que a Consegue gente respirar. planejou, né? E tal. Porque tu monta tudo esperando que as pessoas vão, né? E eu falo que a grande métrica de qualquer evento, ela é quantitativa, né? Porque a métrica quantitativa, ela é universal, ela é uma foto, lotou, né? Tipo assim, tu olha e vê que tá cheio. Para todo mundo deu certo. Com certeza. Né? Tipo assim, lotou. Depois a métrica qualitativa, aí vai de cada um, né? Tipo assim, vai dos interesses de quem estava lá vai. presente. Mas assim, tem que lotar, entendeu? Tipo assim, nem que seja figurante, como eu falo. Porque Mas essa tem é que uma dar métrica certo. universal, né? Tipo assim, a minha mãe vai olhar e vai dizer, não, foi um sucesso. Claro. Tá cheio, Não, né? e a Então, gente traz a analogia até para o micro, né?
abrir um restaurante novo. Tá passando ali na frente, tu não Tá sabe cheio? se é bom ou não. Se tem fila é porque é bom. Tá bombando, Não é porque né? as coisas estão Eu falo que essa é uma métrica universal, lotou, né? Lotou, dá Então certo. foi sucesso. Mas, Rafa, já nos direcionando para o final do nosso EP, a gente começa a conversar, eu falo isso sempre aqui, a gente começa a conversar, os Podia assuntos ficar vão horas. vindo e ficariam horas. Né? Mas antes de eu te fazer a pergunta que conecta com o nosso próximo episódio, eu queria saber de ti como é ser colunista, né, da Zero Hora, né, do GZH na internet, e como é que isso aconteceu para ti? Né? Colunista na parte de inovação, na parte de tecnologia. Então, assim, para gente que somos, para nós que somos aqui do Rio Grande do Sul, a importância do Grupo RBS, ela é diferencial porque ela faz parte da vida do gaúcho. Sim. A Zero Hora faz parte da vida do gaúcho, a Rádio Gaúcha faz parte da vida do gaúcho. Como isso aconteceu para ti no momento de vida atual? Cara, 2 anos atrás eu fui convidado pela Band, né, para virar um colunista de tecnologia, a Band RS, que eles tinham entre os objetivos daquele ano falar mais de tecnologia de uma forma não só noticiada, né, falar dando a notícia, né, mas ter um colunista. Qual é a diferença? É que um colunista dá opinião sobre a notícia, né, então ele diz o que ele acha sobre aquilo. Que é uma coisa que as pessoas buscam sempre, porque às vezes a pessoa olha uma notícia, mas ela não sabe o que aquilo quer dizer, né? E um colunista, ele ajuda a pessoa a entender, pelo menos ele traz uma opinião sobre aquilo, né? Ele exemplifica. E aí a Band me convidou para falar no Jornal da Band, então eu tinha uma coluna no Jornal da Band, na TV, né? No jornal, toda quinta, tinha uma coluna de 3 minutos, que parece que é pouco, mas é muito na TV aberta, né? Onde eu explicava coisas de tecnologia, né? Toda semana. Fiquei fazendo isso por 1 ano e meio na Band, né, na TV aberta. E para mim foi uma grande experiência, porque eu não sou jornalista, né? Eu sou o cara da internet, da tecnologia, da inovação. E fui convidado para esse lugar. Aprendi muito lá com os jornalistas, né? O Osiris Marins lá me ensinou muito, lá o Sérgio Stock, que eu falava para eles que eu via eles na TV, né, cara? Sentado Claro, no sofá, nós todos, né, conhecemos eles. E eles me ensinaram lá, foram super pacientes lá, me ensinaram a falar no teleprompter, né? E me deram várias dicas lá. Não só na Band, mas em eventos também, né? Então, me ensinaram a entrevistar pessoas, né? Teve um dos eventos que eu tive que entrevistar a Luiz Helena lá e outras pessoas, então me ajudaram muito com isso. Até que no final do ano passado, a Zero Hora me convidou, né? A RBS me convidou para ser colunista da Zero Hora, né? A Zero Hora também tem jornalistas que falam sobre tecnologia, mas não colunistas. Então, mesma lógica, né? Alguém que dê opinião sobre tecnologia, né? Que vai falar sobre aquilo. Então, desde o início do ano, eu sou um colunista de tecnologia da Zero Hora. A diferença é que é uma coluna escrita, né, em texto, e ela é para assinantes da Zero Hora, né? Então, não é uma coluna aberta, tem que ser assinante para ler. Eu faço 2 colunas por semana, então é um volume grande, assim, né? Então, 2, normalmente segunda e quinta que sai a coluna. E para mim está sendo uma grande experiência, né, cara? Porque, como tu falou, eu fico muito mais conhecido, né? Então, assim, às vezes eu vou na farmácia e as pessoas me reconhecem, né? Esses dias eu fui alugar um carro e a guria falou, tu não é o cara da Zero Hora? Daí eu falei, sou, eu escrevo lá dela. O meu marido lê a tua coluna, ele trabalha com tecnologia e tal. Ela pediu para me fazer um vídeo pro marido dela. E eu fui alugar um carro, sabe? Na Localiza. Pode falar Localiza? Aqui? Pode, tá tudo Localiza, patrocínio o podcast. Esse dia eu fui no Zafari, eu fui pegar uma margarina e o cara falou, tu é o cara da Zero Hora? Bem na hora que eu fui pegar a margarina. Assim. O cara da internet, o cara da Zero Hora. E juntamente com isso, eu fui convidado para ser colunista do MIT Sloan Review, que é a revista do MIT no Brasil, que esse até achei que foi spam quando eu recebi o convite, achei que era mentira, que a guria mandou o convite e até pediu o telefone para ligar para ver se era verdade, que, cara, isso, além da Zero Hora, que também, como tu falou, é uma grande honra, né, cara, ser colunista, assim. O MIT ele tem 2 revistas no Brasil, que é a Tech Review, que é de tecnologia, e a Sloan Review, que é a revista de negócios do MIT, que é a mais top, assim. E ela se chama Sloan Review porque Sloan é o sobrenome do fundador da GM, e ele que deu o nome à revista de negócios do MIT.
E fui convidado para escrever, né, por reconhecerem minha habilidade de falar de negócios e tecnologia e tal. E essa eu escrevo a cada 2 meses uma coluna, porque essa é bem mais profunda, é bem mais... E é aberta, né? Então tem uma coluna lá. Acabei de entrevistar o nosso governador aí sobre tecnologia e na gestão pública também. E para mim é super legal, né, cara? Poder ter esses espaços, né? Poder falar sobre tecnologia. O Share, ele foi criado com o mesmo intuito, né? Eu venho de uma família muito humilde e a educação mudou a minha vida, né? E o que eu faço desde então é tentar dar acesso à educação para as pessoas, né? E quando eu dou palestra, aula, quando eu escrevo na Zero Hora, é isso, é dar acesso à educação para as pessoas. Então eu tento explicar o que eu aprendi, né? Da forma mais didática possível. Estar aqui é uma forma de dar acesso à educação para as pessoas, sem né? sombra de dúvida. É tentar compartilhar, né? Por isso share com as pessoas o que eu aprendo, né, cara? Então, assim, desde que a minha vida mudou por causa da tecnologia, por causa da educação, principalmente, e que eu tenho uma vida muito boa hoje, né? A gente tem que ter consciência de classe, né? Como eu falo sempre, eu tenho uma vida tranquila hoje, assim. Eu tento todos os dias compartilhar o que eu aprendi, né? Então, eu acabei de voltar de Cannes e quero, em todos os lugares que eu puder, compartilhar o que eu aprendi lá, né? Então, assim, a Zero Hora me ajuda a fazer isso em escala, né? Então, eu tenho milhares de pessoas que leem tudo que eu escrevo lá na Zero Hora, os assinantes. E no MIT também, né? E participar aqui também é uma forma de fazer isso, que eu sei que milhares de pessoas assistem o Com Rolling certeza, Talks. com certeza. Rafa, para a gente conectar com o próximo EP, a minha pergunta para ti acabou sendo sobre um tema que tu pincelou aqui em algum momento, para conectar com o nosso próximo convidado. O que é ter sucesso para ti? Cara, ter sucesso, eu acho que é, de fato, tu conseguir trabalhar com o que tu acredita, né? E como eu acabei de falar, eu acredito que a educação muda a vida das pessoas, né? E hoje eu tenho a oportunidade de poder trabalhar com isso. E para mim, quando falam que eu tenho sucesso, eu confirmo que eu tenho, porque hoje eu trabalho dando acesso à educação para as pessoas. Então, acho que sucesso é poder trabalhar com o que tu acredita. Então, hoje eu consigo ter sucesso por causa disso. Que coisa boa. Recado final para o nosso público. Cara, eu acho que não se limite ao que te disseram que é o limite, né? Acho que isso a gente falou bastante durante o podcast. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante nos últimos anos, assim, né? Esses dias me perguntaram o que era inovação e eu dei a mesma resposta, né? Acho que inovação é tu não se contentar com o que te disseram que é o que as coisas são, né? Então, assim, pense sempre nisso, assim, né? O que é o muito grande? Talvez o que é muito grande é outro muito grande, cara. Não é o que tu acha que é, né? Então, a minha vida mostra isso, né, cara? O que me disseram que era muito grande quando eu morava em Gravataí, hoje eu vi que existe um outro muito grande, totalmente diferente do que eu imaginava. E que é mais difícil de alcançar, mas é totalmente possível, né, cara? O nosso evento, a gente levou o Condzilla, né, que era um cara, para mim, totalmente distante. Mas ele é um cara que saiu da favela lá do Rio de Janeiro, vendeu uma série para Netflix, cara. Como o cara fez isso, né? E eu conversei com ele lá no evento lá de Cannes, e eu falei para ele, cara, tu sempre foi uma inspiração para mim, e isso é inspiração, né? É tu ver um cara que saiu de uma condição que talvez tu está hoje, Claro. e chegou num lugar e tu vê que é possível, né? Isso é inspiração para mim, né? Tipo assim, tu vê que é possível, né? Então, acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado pela participação, Eu que Rafa. agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Sucesso aí no Maravilha. podcast. Para todos nós. Então, para você que curtiu o Running Talks no dia de hoje, né, que trouxe todos os insights que o Rafa compartilhou aqui com a gente, falando sobre os bastidores das palestras, falando sobre muita gente grande que ele convive, sobre todas as experiências que ele traz e mais do que qualquer coisa, trazendo um pouco da história dele, nessa parte inspiracional, que de um pequeno município foi fazer um evento na Europa, foi fazer um evento na França, em Cannes. Então nunca se limite ao quadrado que você vive hoje. Sempre existe possibilidade de fazer algo diferente, sempre existe possibilidade de alçar voos maiores, porque a crença só pode ser uma, de que tudo no final vai dar certo. Até o próximo episódio.